Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim. Na aula de hoje, aula do 8º ano, nós vamos continuar a resolução do exercício da página 253, 254 e 255, tá certo? Então, nessa aula de hoje, a aula do 8º ano, nós vamos dar continuidade à atividade que fala sobre pontos notáveis de um triângulo. E aí, você já pega aí o seu material, ó. A gente vai precisar do esquadro, do compasso e, se você não tiver um esquadro com régua, você precisa aí também de uma régua. Beleza? Então chega de conversa, vamos lá para mais uma aula. Já deixa eu anotar aqui, porque nós vamos, esclarecer as dúvidas da página 253, questão de número 21, tá certo? Então pega aí o seu livro para acompanhar a gente aí. Quem entendeu, beleza, já pode até adiantar o vídeo. Agora quem não entendeu, fica aí que você vai compreender perfeitamente. A questão de número 21, ele diz o seguinte: observe o triângulo. Então já vou até fazer o meu triângulo aqui. O triângulo ABC, e aí desse triângulo ABC ele pergunta o seguinte, na letra A: como você faria para determinar um ponto sobre o lado AB? Então o ponto tem que estar sobre esse lado AB, que seja equidistante aos vértices B e C. Equidistante é que tem a mesma distância. Então esse ponto que nós vamos encontrar, um exemplo, ele está aqui, ó. Então esse valor aqui tem que ser esse mesmo valor aqui, certo? Tem que ter um valor equidistante ao vértice C e B. E aí, como que a gente faria? A gente encontraria a mediatriz, tá certo? Então, encontrando a mediatriz. Beleza? Encontrando a mediatriz referente ao lado CB. E aí, para encontrar a mediatriz, posso fazer a medida usando o compasso, ou usando aqui a nossa régua, ou posso encontrar fazendo o uso do compasso. Eu até acho melhor fazer o uso do compasso. Ó, marco um para um lado e um para o outro. Acabou até que ficou ali em cima do que eu tinha escrito. Agora no vértice C, vou fazer a mesma coisa. Ó, marca aqui embaixo e marca lá em cima. Aí, o que você vai ter que fazer? Você não vai traçar aqui a reta, tá? Você até pode traçar a reta, porque essa reta, ela, além de cortar o segmento ao meio, ela também já é perpendicular à reta. E aí, essa daqui já é a nossa mediatriz. Ó, vou prolongar um pouquinho mais, para você ver que ela vai passar exatamente, ela passou exatamente no x que a gente fez em cima, no x que a gente fez embaixo, e aqui ela vai formar um ângulo de 90 graus, certo? E aí observem o que aconteceu quando eu prolonguei essa minha mediatriz, ó. Essa minha mediatriz ficou passando aqui nesse ponto. E esse ponto aqui nós vamos chamar de ponto E. Certo? E aí vamos lá, vamos ver se é a mesma distância. Ó, ponta seca em E, vem aqui no vértice B, tem essa distância, certo? E aí, ó, a mesma coisa vai acontecer lá no vértice C. Ó que beleza. Então, ó, para cá e para cá. Então aqui eu tenho a mesma distância. Como é que eu fiz isso?
encontrando a mediatriz. Tá certo? Essa é a resposta da letra A. A letra B, ele pede para a gente fazer um outro triângulo. Já vou até fazer um outro triângulo aqui, vou fazer um pouco diferente daquele ali que a gente fez. Fazer ele um pouquinho inclinado. Ele também fala que esse triângulo é um triângulo ABC. E aí ele fala o seguinte: em seu caderno desenhe um triângulo ABC e marque sobre o lado AB, ou lado AC, ou desse lado aqui, um ponto E equidistante aos vértices C e B. Então a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, a gente vai fazer aqui. Então vamos lá, ó. Vou encontrar a mediatriz, compasso um pouquinho maior que o meio, marca um xizinho aqui em cima e outro embaixo. Agora eu vou com o vértice em C. Marca aqui e marca aqui. Beleza? E aí, quando eu fizer essa retinha aqui, ó, exatamente sobre esse xizinho aqui e esse de baixo, esse ponto vai ser a mediatriz. Vou prolongar um pouquinho para que passe certo? Professor, parece que está um pouquinho maior para o lado e para o outro, hein? Vamos ver, ó. Daqui até aqui, que é o centro, tem essa distância, então essa distância aqui, ó, tem que ser a mesma daqui para cá. E tem. Beleza? E aí, para a gente saber se esse ponto E ele tem a mesma distância do B para o E, assim como do C para o E, eu vou fazer esse esqueminha que eu fiz com vocês, ó. Aqui tem essa distância, então essa mesma distância tem que servir do vértice C até o ponto E também, ó. E deu exatamente a mesma distância. Beleza? Então, se ele pedir para que a gente construa um segmento que seja equidistante, é só encontrar a mediatriz. Tá certo? Então, vamos passar para as próximas questões. Agora eu estou lá na página 254. A questão é a questão de número 24. Vou tentar colocar a figura aqui. A figura aqui é a atividade propõe. Vou tentar fazer ela bem bonitinha aqui, ó. Essa daqui é uma rua, que é a rua Lírios. Cortando a rua Lírios, lá em cima tem a rua Marília. Até colocar o nome aqui, ó. Lírios. Marília. Passando entre as duas ruas Lírio e Marília, tem a rua Gérbera. E cruzando a rua Gérbera com a rua Marília, eu tenho aqui a Avenida Alagoas.
Beleza? Ficou mais ou menos assim. Aí vamos lá para o enunciado. O enunciado diz o seguinte: na Avenida Alagoas, nessa avenida aqui, será colocado um outdoor para divulgar certa campanha de vacinação. Observe ao lado as retas que representam a Avenida Alagoas e algumas ruas próximas a ela. Sabendo que esse outdoor será instalado de maneira que ele fique à mesma medida de distância da rua Lírios e rua Gérbera, então ele tem que estar à mesma distância dessa e dessa daqui. Como você faria para colocá-lo obedecendo a essa condição? Então vamos pensar o seguinte, ó. O outdoor ele tem que estar à mesma distância tanto dessa rua quanto dessa rua aqui. Se ele tem que estar à mesma distância de duas ruas, eu vou pensar no seguinte: qual é o ponto de interseção entre essas duas ruas? Porque o que acontece? Se eu escolher um ponto fora, esse ponto aqui, o outro ponto aqui, não vai fazer muito sentido. O ponto onde mais faz sentido, e é o ponto, né, que a gente tem que levar em consideração, se tratando aí das duas ruas ao mesmo tempo, é o ponto de interseção entre elas. E o ponto de interseção entre a rua Gérbera e Lírios é exatamente esse ponto aqui, ó. Então, resumindo, ele tem que estar à mesma distância dessas duas ruas. E aí, como é que eu faço? Vou encontrar a mediatriz, como a gente fez ali em cima? Acho que não, né? Mediatriz é para dividir o ladinho no meio e formar um ângulo de 90. Eu vou pensar, se aqui eu quero exatamente a mesma distância, e a mesma distância está entre esses dois aqui, ó, eu vou pensar na bissetriz. Bissetriz é quando eu divido os dois pedaços ao mesmo tempo, né, ao mesmo valor, né? Exemplo, tenho aqui um ângulo, e esse ângulo de 30, a bissetriz do ângulo de 30 vai ser 15, ele divide o ângulo ao meio. Por que eu estou pensando em dividir o ângulo ao meio? Porque dividindo ao meio, tanto para um lado quanto para o outro, eu vou encontrar a representação que vai estar lá na rua Alagoas. Tá certo? Então aqui nós vamos partir da bissetriz. Então, encontrar a bissetriz desse ângulo. Como é que eu faço para encontrar a bissetriz? Com o auxílio do compasso, aqui eu já até marquei, mas eu vou fazer uma outra abertura para que seja a nossa abertura real. Ó, o compasso ele não pode estar nem muito pequeno e nem muito grande, a abertura dele, e aí você marca aqui sobre a reta Gérbera e a outra reta Lírios. Tá vendo? Esses dois pontinhos que a gente marcou? Aqui embaixo, ó, e aqui em cima. Agora eu vou com a ponta seca sobre essas duas que a gente marcou. E a abertura é um pouquinho maior. Não precisa ser tão grande também não. Marca um xizinho aqui e marca o outro xizinho aqui. Perceberam que a gente encontrou aqui, ó, a junção dos dois xizinhos? Das duas curvinhas que a gente marcou, formando assim um xizinho. Agora, juntando esse ponto que a gente encontrou com o ponto, né, de interseção entre as duas retas, nós vamos ter aqui a bissetriz. E aí, gente, percebam aqui, ó, que a nossa bissetriz tocou na rua Alagoas exatamente nesse ponto aqui, ó. Então, esse ponto aqui, ele vai estar à mesma distância e ao mesmo tempo
do ponto ou da reta Gérbera e Lírio. Certo? Ah, professor, mas se eu escolhesse um outro ponto, se você escolhesse um outro ponto, você não ia fazer sentido esse ponto aqui com outro ponto, não vai fazer sentido. Então, o ponto que você tem em comum aí entre as duas ruas, as duas avenidas, é exatamente esse ponto aqui. E esse ponto aqui, fazendo a bissetriz desse ângulo, dividindo esse ângulo exatamente no meio, dá esse ponto aqui, e esse ponto ele está a uma mesma distância, tanto para um lado quanto para o outro, certo? Então assim a gente consegue resolver a questão de número 24. Tranquilo? Então vamos lá. A questão de número 25, ela é bem tranquila, né? Ele pede para você construir um triângulo, só que esse triângulo tem que ser equilátero, tá? Construa um triângulo equilátero e nele determine o baricentro, o circuncentro, o ortocentro e o incentro, tá? E aí essa daqui é bem tranquila de resolver. Então vamos para a questão de número 25. Deixa eu ver aqui. Essa questão aqui é boa, hein? Questão de número 26. Então vamos lá, dando continuidade aí. Questão de número 26. A questão 26 diz o seguinte: em um sítio moram 3 famílias que ocupam as casas indicadas no esquema A, B e C. Então, aqui ele forma um triângulo, né? Já vou até desenhar esse triângulo. E esse triângulo, ele representa a casa A, B e C. O vértice desse triângulo, né, representa a A, a B e a C. Casa A, casa B aqui em cima e casa C. Pretende-se construir um poço artesiano que fique à mesma distância de cada uma das casas. Em que local o poço artesiano deve ser construído? Junte-se a um colega e converse sobre o procedimento utilizado na questão. Então vamos pensar. Se eu quero um poço artesiano que fique à mesma distância do C, do B e do A, vamos pensar no seguinte, galera. Se eu encontrar, ou se eu pensar numa figura dentro, num círculo dentro, pensando aqui no incentro, eu não teria, né? Pensando no incentro. Poderia pensar aqui na mediana, para encontrar o baricentro. Porém, essa mediana, ela vai dar o centro da minha figura. Ali ele não está falando que no caso, as distâncias é como se formasse um triângulo equilátero, então também descartaria o baricentro, né? Agora, se eu pensar numa figura, ó, um exemplo, tem um círculo, dentro desse círculo eu tenho o centro do círculo, né? E aí, vamos considerar, ó, triângulo, vou fazer um triângulo até meio diferente, ó, A, B e C. E aí vou fechar esse triângulo aqui, ó. Para você ver que é um triângulo qualquer. Pergunta, esse aqui é o nosso poço. Que valor é esse daqui? Esse valor aqui não é o raio? Não é o R?
que valor é esse daqui? Esse valor aqui também não é o raio? Não é o R? E que valor é esse aqui? Esse valor aqui também não é o raio? Então, galera, eu vou pensar nessa figura aqui e vou encontrar o circuncentro. Para você que não está lembrando o que seria, essa daqui seria a mediana do baricentro, que não é. E essa daqui, ó, seria a nossa mediatriz, e a partir da mediatriz nós encontraremos aqui o circuncentro. Só que nessa figura que eu fiz aqui, o circuncentro ele dá fora da figura, né? Na nossa figura, no nosso exemplo aqui, ó, ele vai dar exatamente dentro da figura. Então, o que nós precisamos encontrar é a mediatriz, né? Lembrando aí que a mediatriz é ter um ponto médio no segmento, e esse ponto médio ele formar uma reta perpendicular a cada um dos lados. Beleza? Como é que a gente faz isso? Posso utilizar o compasso, que é até mais rápido, ou posso fazer com a ajuda da régua e ajuda também do esquadro, né? Então vou fazer aqui, ó, vou fazer a mediatriz em relação ao lado BC. Marco de um lado, marco do outro. Ponta seca, marca de um lado e marca do outro. Tá vendo que ali não cruzou? É porque eu vou ter que voltar aqui e reforçar. Então, ó, aqui eu já encontrei a minha primeira mediatriz. Já vou até marcar ela aqui, ó. E aí exatamente vai formar um ângulo de 90 graus. Vou fazer a mesma coisa agora nos outros, ó. Ponta seca em C, faz um xizinho para um lado, e agora ponta seca em A. Ó, faz um xizinho em cima e embaixo. Ponta seca em A. Fecha aqui, opa, fecha aqui e fecha aqui embaixo. Ó, ficou bem aqui, bem próximo. E aí, ó, agora eu vou juntar esse xizinho que a gente fez, ó, aqui em cima com aqui embaixo. Colocar certinho para não dar erro. Aqui também forma um ângulo de 90 graus. E agora eu vou fazer o mesmo procedimento para xizinho para cá para cima. Vou fazer um pouquinho distante para não ficar bagunçado na nossa figura. Xizinho aqui embaixo, ó. Se você fizer a mediatriz e quiser apagar o xizinho que você está fazendo, também é interessante, né? Porque aí não confunde na hora de fazer. Já marquei aqui, já marquei lá em cima. Agora eu vou traçar a nossa reta. E aí, galera, olha que beleza. Aqui também tem um ângulo de 90 graus. Esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é exatamente o centro da nossa circunferência. Deixa eu apagar aqui para tá muito bagunçado a nossa figura. É o centro da nossa circunferência que vai ter o raio exatamente passando em cima do vértice A, B e C. Ó, vamos ver. Se eu fizer aqui um círculo, ó, e esse ponto notável aqui é o circuncentro. Então, daqui até aqui é o valor do raio, é o mesmo. Daqui até aqui é o valor do raio, é o mesmo. E daqui até aqui também o valor do raio, é o mesmo. Então, o poço ele tem que estar localizado exatamente aqui. E
para fazer essa figura, nós precisamos da mediatriz. Fazendo as mediatrizes, nós vamos encontrar circuncentro. Beleza? Então fechamos aqui a questão de número 24. E aí, galera, a gente encerra a nossa aula por aqui. Vai ficar para que vocês exercitem um pouquinho aí as atividades de revisão da próxima página, que é a página 255. Beleza? Espero ter ajudado aí na realização dessa atividade. E a nossa aula fica por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Tchau, tchau.